Um prédio histórico, abandonado, está literalmente caindo aos pedaços. O edifício à noite, que já foi o mais alto da América do Sul e abrigou a Rádio Nacional, precisa de obras urgentes. Por isso, a Justiça condenou duas instituições públicas que ocuparam o prédio a recuperar a fachada antes que mais gente fique ferida com o que cai lá de cima, como mostra o repórter Tchê Oliveira. Tiago passa a mão na cabeça e lembra que escapou da morte. Em 2014, ao passar ao lado de um prédio no centro do Rio, ele foi atingido por um pedaço de reboco que despencou do alto do imóvel. O médico até falou comigo, falou, olha, se aquilo ali cai exatamente na tua cabeça, poderia ter matado. Ele falou, porque provavelmente pelo corte, ele pegou de raspão assim, passando. Ele não caiu batendo. Foi tudo tão rápido que ele mal percebeu a gravidade do ferimento. Não senti impacto. E aí uma senhora, que era uma ambulante que estava ali, ela olhou para mim e falou assim, moço, o senhor está sangrando. E aí quando ela falou, você está sangrando, eu baixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, aí eu senti e vi começar a escorrer muito sangue. Tiago foi vítima da falta de conservação de um antigo edifício do centro do Rio de Janeiro. Ele é chamado de À Noite porque era a sede do jornal que tinha este nome. A construção guarda boa parte da história do país. Quando foi inaugurado em 1929, era o prédio mais alto da América do Sul, 130 metros. 11 anos depois, uma emissora que funcionava nos últimos andares foi incorporada ao patrimônio da União e se transformou numa lenda, a Rádio Nacional. A felicidade bate a sua porta. Da década de 1980 até 2006, o restante do prédio foi ocupado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, que hoje funciona em outro endereço. A Rádio Nacional também se mudou e tudo ficou vazio. Em 2013, o edifício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Na época, as reformas já eram urgentes. O coordenador de Defesa Civil do Rio conta que o pedido de licença para obras existe há 13 anos, mas como elas nunca começaram, a situação só piorou. Em outubro, o INPI chegou a ser multado pela prefeitura. Esse problema de conservação é muito sério, porque é aquela situação. Pode cair uma pequena revestimento. Se cair do 18º andar, você vê a força que ele vai chegar quando chegar no pavimento térreo, na calçada, na rua. Então isso daí é primordial, independente do risco de colapso da estrutura, mas a parte de revestimento tem que ser visto com urgência. Além dos problemas na fachada, uma vistoria feita pelo Ministério Público identificou riscos no sistema de segurança contra incêndio e pânico e também no de energia elétrica. Os procuradores entraram com uma ação na Justiça Federal cobrando providências da União, do INPI e da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, responsável pela Rádio Nacional. E conseguiram. Os réus foram condenados a recuperar ou restaurar as fachadas do edifício, elementos estruturais deteriorados, em ruínas ou em estado crítico. A decisão deu prazo de 90 dias para que seja apresentado um plano de ação com datas para as etapas de contratação e execução da reforma. O diretor de administração do INPI informou que, apesar de não ter mais intenção de ocupar o imóvel, o órgão vai contratar uma empresa para reformar o prédio. Na verdade, nós já viemos trabalhando nesse sentido, de manutenção do prédio. Hoje o custo mensal de manutenção é em torno de 300 mil. Isso está associado à brigada de incêndio que existe no prédio, a parte de extintores, a parte de manutenção predial e toda a parte de luz, água e outros ativos lá dentro do edifício que são necessários para que a gente mantenha um mínimo de preservação do edifício. A União informou que vai recorrer da decisão. A EBC também, mas ainda não sabe se a Rádio Nacional volta para o prédio. Estão em estudos no âmbito da própria empresa qual seria a destinação do edifício, da parte que cabe à EBC no edifício à noite, né, se a devolução do prédio ou outra destinação ou a retomada das atividades. Enquanto as providências não acontecem, Tiago torce para que tenha sido a última vítima dessa falta de atenção com a segurança e o patrimônio histórico nacional. Hoje você passa ali, olha para aquilo e fala, cara, isso a qualquer momento vai cair.
É uma coisa impensada no centro do Rio de Janeiro, ainda mais ali naquela região que agora foi toda revitalizada, questão de Olimpíadas, e de repente você passa aquilo ali, é horrível.